Já vamos ver já. Quer compartilhar a tela aí? Pode compartilhar. Pera Ó, o aí. pessoal chegando. Bom que já Boa vai noite. adiantando. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Compartilhar pessoal. aqui, Lucas. Compartilhar a tela. Boa noite. Tá vendo aí, Lucas? Tô sim. É que eu só não fiz bonitinho, não separei lá na tabela resumo. Mas eu achei o R eu deixei aqui. Ok. Aí o que acontece? Eu revendo a aula, eu fiquei meio em dúvida de que variáveis utilizar. Uhum. Aí eu dei uma adaptada aqui no seu exemplo. Não, na verdade, isso aqui. Usei aquela variável de satisfação, Aham. deu esse R aqui, esse R2. Aí eu alterei aqui, alterei, em vez de ser o ativo ou inativo, eu coloquei por gênero e mantive a variância do pay rate. Só que gênero aí é gênero mesmo? Ou você pegou o ID do gênero? O que você pegou? O ID do gênero. Não faço ideia que eu peguei, deixa eu lembrar aqui. Ah, tá. Você pegou. Gender ID, isso. Ah, tá. Não pegou. Tá. Será masculino e feminino. Tá bom. Eu fiz esses dois. Foi dois? Foi dois. Ok. Então, pela conversa que eu tava vendo de vocês lá hoje, eu interferi pouco porque a ideia era deixar vocês conversarem. Sim, sim. E aí uma das coisas que eu notei ali foi uma uma questão que vocês mesmos levantaram ali, a Daniela levantou também ali com vocês, que era qual variável usar, não é isso? Foi. Isso, rolou esse papo lá. O pessoal falou, mas que variável que eu uso? Não é? Foi. Sim, sim. Até qual teria sentido, qual valeria a pena ser utilizada e tal. É isso aí. Então, É isso vamos lá. mesmo. Então, vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês aqui. A aula de hoje Vou tirar o compartilhamento aqui, então, Lucas. Tá bom. Vocês devem estar vendo a minha tela aí, creio eu. Ah, não tá não. Deixa eu Não, ainda não. compartilhar. Eu não tô, não. Eu não compartilhei, peraí. Agora foi. Agora foi. Então, Ok, pessoal, sim. a base de dados é essa. A gente demarcou algumas coisas aqui que a gente estava trabalhando, a gente não fez cálculo nenhum, mas eu até coloquei uma aula lá no portal, que era essa daqui, ó, inserir essa aula. Desvio padrão? Uma do desvio padrão e essa aqui, ó. Uma conversa sobre data science, a primeira aqui, antes do módulo 1. Que é uma conversa que eu tive com a Ana. Eu falei, putz, isso aqui vai caber para todo mundo, eu acho. Porque ela tava um pouco ansiosa com algumas coisas. Eu comecei a assistir isso aí, pretendo daqui no final da aula ainda parar para assistir isso aí. Show. O que acontece? Quando você está pensando em análise de dados, para tirar essa questão aí que foi levantada, qual é o que fazer, qual é a coisa mais importante e tudo mais, é contexto. Ou seja, sobre o que a base de dados está tratando. Essa é a questão. Aqui, ó. Isso é o contexto. Então, o que acontece? Pensando nesse contexto aqui, se a gente olhar essa base de dados, aqui, essas variáveis aqui que está escrito como ID, elas são variáveis criadas a partir das variáveis classificatórias. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, Marriage ID. Marriage ID. Então, marriage é casado, só tem 0 e 1. Se
simplesmente quem está com 1, selecionar somente quem está com 1, e for lá na variável married, ó, ele listou apenas quem está casado. Se eu listar quem é 0, ele lista tudo menos quem é casado. Então, essa variável, que foi uma variável binária, 0, 1, que em computação booleana, digamos assim, ela foi uma variável criada a partir de outra que já existe, que é a classificatória. Tá? Quando a gente estava... Essa daqui, status, marital status, aqui, ele vai de 0 até 4. Então, olha só, vamos pegar o 0. Selecionei somente o 0 aqui nessa variável. Uma variável numérica. Se eu pegar aqui a descrição de marital aqui, é quem é solteiro. Chamou de 0. Se eu pegar aqui 1, ele está falando quem é casado. Apenas. E assim sucessivamente. O 2, para ele, quem fez essa base, o 2 vai ser divorciado. Vendo? O que acontece? Essas variáveis ID, elas vão servir para fazer modelos, por isso que elas foram numeradas dessa forma. Então, essas variáveis, apesar de serem numéricas inteiras e algumas até binárias, elas são referentes a variáveis classificatórias. São formas que você pega variáveis classificatórias e transforma em número. Tem seus prós e contras, mas a gente vai ver isso depois. O que acontece? Para você calcular para o cálculo do R2, esse R2 aqui é entre variável quanti e quali, você tem que utilizar uma variável quantitativa, que faz sentido para você, e relacionar com as variáveis qualitativas. Por isso que quando eu comecei o exemplo que eu dei aqui, foi sempre com o pay rate. Pay rate é taxa de pagamento por hora, é o quanto cada pessoa que está nessa base ganha por hora trabalhada. Isso daqui não tem, a gente não construiu faixa de valor, não construiu nada disso. Para cada pessoa aqui, ou seja, cada um desses empregados, eles têm um valor próprio. Isso aqui não é uma variável criada por nós. Isso aqui é uma variável da base, ela é uma variável inicial. Essas aqui são variáveis secundárias dessas ID, tirando, evidentemente, o Employee ID, que é como se fosse o RG do cara, né? Como se fosse o número do funcionário. Essas outras aqui são variáveis que são variáveis secundárias. Elas dependem da variável classificatória. Sem a variável classificatória, isso aqui não faz o mínimo sentido. Tá certo? A posição ID é a mesma coisa. Sem a variável classificatória, isso aqui não faz o mínimo sentido. Né? Já essa daqui não. Isso daqui é se o cara está na base ou não, ou seja, se ele está na empresa ou não. Então, quando a gente vai fazer a pergunta que é o quanto uma variável quantitativa explica a qualitativa, então, quando eu fiz isso daqui, a gente começou aqui, na verdade, né? Esse daqui, que eu comecei mostrando para vocês. Eu peguei exatamente esse pay rate por causa disso. E observei com relação a ativo e inativo. Mas a gente pode fazer exatamente para essa taxa de pagamento, abrir para todas as outras variáveis qualitativas, como a gente fez na associação T. Então, o que eu fui fazendo? Eu fui simplesmente criando. Por exemplo, aqui, ó, essa primeira coluna aqui é a posição. Essa primeira posição aqui, nada mais é que, se eu vier na associação T, é a primeira tabela. Aqui, que eu tenho. Posição na empresa. Eu peguei as pessoas que estavam aqui,
peguei a frequência absoluta dela e peguei, que é essa daqui, né, a frequência absoluta delas, e calculei qual que era a variância do pay rate pela tabela dinâmica. Então, eu estou relacionando uma variável qualitativa com uma variável quantitativa. A quantitativa é essa. A qualitativa é essa daqui, é a classificatória. O que acontece aqui? Se eu observar a variância total da base com relação à variância do pay rate, ou seja, o quanto varia o valor que eu pago por hora por todos os funcionários, essa variância é de 233,66, que é igual para quando eu olho para todos, o total. Ela tem que ser sempre a mesma coisa. Sempre igual. Tá vendo? Só que o que vai variar é a variância para cada classificação. Então, o que eu estou querendo falar aqui? Estou querendo falar o seguinte. Se eu pegar essa primeira posição na empresa, que são os técnicos de produção 1, a variância do pagamento, de quanto eles ganham, é 8,61. Isso aqui é bem baixo, ou seja, todo mundo ganha bem parecido. E você tem 136 pessoas nessa posição. Para o técnico de produção 2, você tem 57 pessoas. E a variância calculada é 5,43. Aqui, as áreas de venda têm uma variância baixinha. Tá vendo? Quase nada, quase ninguém. Se você já vai para engenheiro de network, a variância é alta. E você só tem 5 pessoas. Então significa que eles ganham bem diferente um do outro. Agora, esse aqui é interessante. Você tem apenas 2 pessoas, cuja variância é muito alta. Ou seja, são 2 pessoas que têm salário, 2 pessoas com a mesma posição na empresa, que é o gerente de banco de dados, são 2 gerentes de banco de dados que ganham bem diferentes um do outro. Tá vendo? Agora, aqui, essas pessoas que têm 2 e a variância é 0, significa que eles ganham a mesma coisa. Agora, aqui é 0 e a variância, e aqui a quantidade é 1, não significa que a variância é 0. Significa que eu não tenho variância. Olha só. Opções de tabela dinâmica. Valores de erro, eu vou pedir para ele não mostrar nada. Ele mostra o erro para mim. Por que aqui está erro? Porque eu tenho apenas uma pessoa, eu não tenho variância. Matematicamente, o que eu estou falando para vocês é o seguinte. Vou abrir a aula anterior e vou pegar o texto da aula. Deixa eu ver se está aqui. A variância que a gente está usando é a variância amostral. Se eu estou usando o total de pontos menos 1, se esse total de pontos é 1, 1 menos 1, 0. Se aqui embaixo dá 0 numa divisão, isso aqui não tem como ser calculado. Por isso que ele coloca esse erro aqui. Para vocês. Então, o que a gente faz? Para não ficar mostrando esse erro e para ser possível fazer conta, senão fica tudo com erro, eu venho com o botão direito, opções da tabela dinâmica, e venho aqui onde está valores, para valores de erro, mostrar 0. O que vai ser diferente para mim, o que eu tenho que ter na minha cabeça é o seguinte, isso aqui só é 0 de verdade quando isso aqui for 1. Agora, quando eu tenho 2 pessoas com variância 0, significa que as duas ganham a mesma coisa. Esses duas, aqui ó, DBA Sênior, são 2 pessoas que estão aí na empresa. Os 2 ganham praticamente a mesma coisa, porque a variância é bem baixinha. Tá? Senior BI Developer, a mesma coisa, são 3 pessoas, variância baixa. Os 3 ganham muito parecidos. Muito parecidos. Como que a gente sabe isso daí? É só ver aqui, ó. Você vem aqui, a gente está pegando posição da empresa, Senior BI Developer. Então a gente pega na posição Senior BI Developer. Aqui. Olha os valores deles. Tenho 3 pessoas, que é o que está mostrando aqui. 3 pessoas. Como
eles ganham bem próximo, 50,25, 51 e 52,25. Ganham muito próximo o valor da hora de cada um deles. Então, eles têm uma variância com relação a esses 3 pontos muito baixa. Tá bom? Se você a gente já pegar esse caso aqui, ó, Network Engineer, e olhar a base, Network Engineer. Olha a diferença. Eu tenho desde pessoas, são 5 pessoas. Tenho desde pessoas que ganham 27 dólares a hora, até um que ganha 49,10 a hora. Para a mesma posição. Tá vendo? Por isso que a variância, nesse caso, é muito alta. Porque eu tenho valores muito diferentes. Quanto mais os valores forem iguais, quanto mais valores iguais, menor se torna a sua variância. Quantos mais os valores forem diferentes, mais distantes uns dos outros, maior se torna a sua variância. Aí a questão era, qual variável usar? Lá, no caso, qual que era o contexto aqui? O contexto é uma base de dados de RH, aonde a gente quer dar uma posição para a pessoa relacionado a quem sai e quem fica na empresa. Uma das variáveis que a gente precisa analisar e se perguntar é, será que o quanto a pessoa ganha está relacionado a ela deixar a empresa ou não? Essa é a questão aqui. Por isso utilizar essa daqui. Por isso que compreender o contexto. O contexto é base de RH, pessoas saindo da empresa. Quais variáveis eu olho para saber, para dar uma resposta para o meu RH, falar, ó, o quanto a pessoa ganha é relevante ou não para a pessoa sair da empresa. A posição que ela está é relevante ou não para ela sair da empresa. A posição com relação ao salário que ela ganha é relevante ou não para ela sair da empresa. Isso que a gente precisa compreender. Ou, melhor ainda, com relação à posição, tem muita variabilidade os salários? Com relação ao Estado, tem muita variabilidade os salários? São muito discrepantes? Então, por exemplo, se você for pegar um programador aqui em São Paulo, tá? Ele vai ter um salário mais alto, muitas vezes, do que um programador se você pega a região norte do país. Tanto que tem muitos programadores da região norte do país que vêm para cá. Por causa dessa questão. Então, se você pega e compara variabilidade geral de uma determinada função aqui no Brasil, pegar a massa de dados toda, sem fazer setorização, simplesmente olhar, você percebe que tem variâncias grandes. Só que quando você pega e começa a regionalizar ou olhar por cidades, você percebe que a mesma função acaba tendo variância não tão grande. Então é isso que a gente está fazendo aqui. Para criar essas tabelas, aqui, eu fiz o seguinte, eu vou criar uma aqui para vocês verem e depois eu já fiz todas. Tá? Vou criar uma tabela aqui, uma planilha 1. Aqui. Essa é a aula 6. R2. Gente, se alguém tiver alguma dúvida, pode me interromper a qualquer momento, tá? Pode deixar. Como que eu vou criar isso daqui? Então, padrão. Tabela dinâmica. Base de dados. Vou selecionar toda a base. Selecionei todo mundo. Deu OK. Eu já venho com o botão direito, opções tabela dinâmica, dados. Aqui já está marcado, já desmarcado esse, que eu gosto de fazer assim. Eu vou pegar aqui posição. Colocar aqui, que é a classificatória. Vou pegar o nome do empregado ou o ID para fazer a contagem para mim. Preciso de uma contagem. Ele me deu soma aqui. Configurações. Peço para ele contar. Então aqui eu tenho uma frequência. Eu vou colocar do maior para o menor, porque eu gosto já para saber. Isso é uma coisa minha, eu prefiro.
Tá? Isso aqui é a frequência absoluta. Aqui é a posição na empresa. Agora eu vou pegar a variável quant, que faz sentido. Neste contexto faz sentido. Então, por isso tem que olhar o contexto. Vou colocar aqui e vou pedir para ele calcular para mim a variância populacional. Amostral, perdão. Variância amostral, que é o var ponto. Dou OK. Ele calcula. Então, aqui é a variância do pay rate. Peço para ele tirar algumas casas decimais, simplesmente formatando aqui. Deixo com 2. Onde está dividido por 0? Botão direito, opções, tabela dinâmica. Para valores de erro, mostrar 0. Eu sei que aonde tem 1, ser 0 faz sentido. E aonde tem 2, tem 0, significa que eles têm o mesmo valor. Tá? Ganham a mesma coisa. Vou pegar o vazio e vou tirar. Tirei o vazio. Aqui. Certo? Essa aqui é a ideia. Tá bom. O que eu preciso calcular agora? Eu preciso calcular o R2. E ver o que significa. Esse R2, ele é 1 menos variância ponderada por variância total. A variância ponderada, ela vai ser sempre ponderada com relação à quantidade total que você tem. Você vai multiplicando a variância pelo total, variância total, variância total. Para fazer isso de uma forma rápida, aqui no Excel, eu somar produto. Aqui. Então, a gente pega essa matriz e pega os pesos dessa matriz. É isso aqui. Os pesos são as frequências. E divide pelo total, que vai ser a soma, ou, nem precisa, né? Aqui a gente já tem esse cara aqui, ó, 310. Isso, 310. Essa aqui é a minha variância ponderada, certo? Agora, eu vou calcular o R2. 1 igual 1 menos variância ponderada por variância total, que é esse aqui. Vou colocar em percentual. O que significa isso daqui? Esse valor significa o seguinte. Noventa e 92,6% da variância do pay rate é explicada pela posição. Ou seja, a posição que a pessoa tem dentro da empresa, ela é extremamente significativa por quanto ela ganha por hora. É isso que significa esse cara aqui. Ou seja, essa variável explica em 92,6% a variável pay rate e sua variância. Então, quanto mais próximo de 1 ou de 100% isso daqui for, mais a variável classificatória tem peso na variável quantitativa. Então, novamente, quanto mais próximo de 100% for esse R2, mais a variável qualitativa tem peso na explicação da variável quantitativa. Dúvidas, críticas, xingamentos? Não, Lucas, não, dúvida não. Eu só queria te pedir a gentileza de você fazer mais um exemplo, usando outras variáveis, se possível. Eu não sei se vai facilitar muito a nossa vida na hora de fazer o exercício, só se não for facilitar muito, usando outras variáveis. Não, fazer uma outra qualitativa e outra faço agora. quantitativa.
Obrigado. Imagina. Ó, eu vou sempre usar o pay rate, que, como eu falei, nesse contexto aqui, é ela que faz mais sentido, tá? Então, eu vou fazer que nem aqui, ó. Aqui, eu fiz para posição, depois eu fiz para o estado, sexo, ativos desligados, estado civil, vou fazendo para todos, tá? Eu vou fazer para... Eu quero fazer uma que dê positivo, mais uma que dê positivo. Vou fazer por estado na sequência. E depois eu vou fazer uma que dá negativo e vou explicar desse negativo. Tá certo? E quando é negativo, na verdade, a gente zera. E o porquê dá negativo. Vamos lá. Então, deixa eu voltar aqui. Como eu vou utilizar uma tabela dinâmica similar, eu vou copiar essa tabela dinâmica de novo. Vou colocá-la aqui embaixo, tá? E só vou trocar a qualitativa. No caso aqui, lista de campos, tiro a posição. Agora aqui, a gente estava com posição, o próximo é estado, certo? Aqui. Quando a gente fez essa classificação por estado, a gente classificou todos esses outros aqui como outros. Deixou somente o MA e outros. Fez um agrupamento, né? Exatamente. A gente agrupou aqui, que eu selecionei. Vou agrupar. Aqui vai ser outros. E criei estado 2. Então, esse state aqui eu tiro. Tiro o vazio. Pronto. Como eu já fiz isso, automaticamente... Como eu deixei já essa variável aqui, ele já calculou para mim a variância do pay rate. Note que o total da variância para essa variável aqui tem que ser sempre a mesma. Até uma forma de você conferir se está ok. Ó, 23666, 23666. Aí a gente faz o quê? Exatamente a mesma conta. Vou pegar aqui, copiar esse quadrinho, jogar aqui embaixo. Aqui, a variância ponderada. Ao invés desse somar produto ser todo mundo aqui, a gente vai simplesmente colocar os dois necessários. Só esses dois. Aqui. Vou fazer aqui, ó. Somar produto. Então, variância, peso, dividido pelo total dos pesos. Essa é a variância ponderada. Esse carinha aqui vai ser igual 1 menos a variância ponderada pela variância total. 26%, 26,3%. Ou seja, eu tenho aqui 26,3% da variância do pay rate é explicada pela variável estado agrupado. Tá claro? Até aí? Ok. Sim, tá claro. Agora eu vou pegar uma que fica muito ruim, muito baixo, tá? Ou seja, esse valor aqui fica uma porcaria. Isso que eu tô querendo dizer. Tanto que esse cálculo... tem uma que deu 0 aqui. Acho que a próxima já dá. Deixa eu ver. Aqui, essa aqui fica uma porcaria, que é sexo. Deixa eu ver. Aula 6. Então, vou fazer a mesma coisa. Ó. Vim aqui, copiei, colei aqui embaixo. Tiro o estado. Tiro. Venho aqui e coloco sexo. Tiro o vazio. E venho aqui, copio de novo. Coloco aqui. Aí, vamos lá. Esse cara aqui, ó, ele já trouxe certinho. Tá vendo? Somar produto, pá. Esses dois aqui, pegou aqui certinho, 1,5%. Ou seja, ele fala assim, 1,5% da variância do pay rate é explicada pela variável sexo. Ou seja, não explica nada.
Com isso, a gente pode dizer que nessa empresa não tem distinção de sexo na hora de pagar o salário. Isso que eu ia falar. É ruim para nossa análise, mas para a empresa é bom que não tem distinção. É isso aí. Exatamente. Ou seja, as pessoas estão ganhando tudo. Pensando na variável sexo, não tem diferença salarial. Tá? Tanto que é interessante notar o seguinte: para mulher, aqui, você tem 177 contagens e a variância é 212. Para homem é 133 e a variância é 260. Ou seja, entre as mulheres elas ganham mais parecido do que os homens. Tá certo? Ou seja, não tem explicação dessa variância. A próxima pergunta que você pode fazer, que as pessoas se fazem hoje, é a seguinte: quem são as pessoas que mais ganham? Aí é diferente. Sim. Entendeu? Tipo um top 10, tipo um top 20. Exatamente. Quem são se você olhar as pessoas que mais ganham, aí você vai ver se é homem ou mulher. Aí é outra, mas aí é outra análise. Entendeu? A questão é que, no geral, ser homem ou mulher não faz diferença para você falar para eles assim: você tem que tem uma diferença salarial aqui, é importante observar se é homem ou mulher. Não, isso daí não te traz nenhum enriquecimento de análise. Tá? Então, ou seja, você não vai responder perguntas com isso. Aqui, ó, eu fiz a mesma coisa para ativos desligados. Perceba que não é o salário que faz diferença entre ativos e desligados, tá certo? 3,6%. Eu fiz a mesma coisa para estado civil e é indiferente, deu 0. Ou seja, o estado civil não explica a variância dos salários, não faz diferença nenhuma. E agora aqui, cidadão, deu negativo. Quando der negativo, a gente zera. Tá? E aí agora eu vou explicar o porquê para você, o porquê da negativo naquela equaçãozinha, já vou mostrar. Mas por definição a gente faz assim, ó, se esse cara é menor que 0, então você coloca 0. Se não, você coloca ele mesmo, tá? Essa é a ideia aqui. Agora vamos entender o porquê isso daqui dá negativo, tá? Se a gente pegar, deixa eu ver se tá aqui as equations. Se a gente olhar para cá, esse negocinho, isso aqui só pode ser negativo se essa variável, se isso aqui for maior que 1. É a única opção que você tem. Ou seja, se olhar para cá, essa variância, a variância ponderada se tornar maior que a variância total. Aí você fala assim, caramba, mas por que está acontecendo isso? Por causa disso aqui, ó. Se você olhar, a variância total é 136. Entretanto, dentro da classificação, dentro desta classificação aqui, que você tem 12 pessoas, essa variância é muito alta. Ela é maior que a variância total. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês é o seguinte, olha que interessante, ó. Isso aqui é cidadão. Eu vou deixar visual isso daqui olhando o seguinte gráfico. O box plot, caixa estreita, whatever. Ó, eu vou colocar aqui, adicionar. Eu vou colocar o pay rate aqui pra gente, pay rate. E aqui nos rótulos horizontais eu vou colocar o cidadão. Então eu venho aqui e seleciono esse cidadão aqui. Esse aqui, né? Isso. Seleciono todo mundo. Fazendo isso, ele classifica para mim. Tá? Já monta para mim o box plot. Esse aqui é a distribuição. Distribuição por cidadão. Opa, cidadão. Isso é legal. Eu vou tirar os pontos aqui do meio. Botão direito, formatar série de dados. Mostrar pontos internos. E vou tirar a cor só para ficar fácil de ver. Sem preenchimento. Tá. Aqui, ó.
o tamanho das caixinhas está relacionado com a variância. Quanto maior as caixas, maior a variabilidade dos salários. Essa daqui é por cidadão. Aqui, nessa aula, eu fiz a distribuição total, que é exatamente esse cara aqui, ó. Não, cadê? Aqui. Vou colocar lá do lado para a gente comparar. Olha isso. Essa caixinha aqui, ela vai, se a gente pegar aqui, ó, para esse carinha, que é o total, todo mundo aqui, essa caixinha vai entre aqui 20, o primeiro quartil, e o último quartil, 45. Entre 20 e 45. Este cara aqui, são pessoas que estão dentro desse cara aqui, estão aqui dentro. Esse aqui é o total. Quando eu pego somente esse pedacinho aqui para olhar, simplesmente esse pedacinho, para ver, essa variabilidade se torna de 21,5 até o terceiro quartil, no caso aqui, 55. Ou seja, eu tenho uma variância, uma volatilidade de salários muito grande para esse pessoal. Como isso acontece aqui, ou seja, eu estou como se eu estivesse fazendo clusterizações aqui dentro, né? Estou pegando pedaços. Como essa variância deu muito alta, maior que a variância total, a ponderada fica maior. Nesse caso aqui, né? Quando isso acontece, o R2 fica negativo. E aí a gente simplesmente zera esse cara. Tá? Ou seja, a gente fala que ele que ele não tem explicação nenhuma. Da mesma forma que acontece aqui. Se é hispânico ou não, fica negativo, porque a ponderada, olha só. Tá vendo? Você tem uma variância que é maior que a total. Devido à ponderação dele ser muito baixa, ser pouca gente, comparado com esse daqui de cima, ela fica negativa na ponderação. Tá certo? Se você tem casos, por exemplo, esse daqui é maior também, mas devido à ponderação que você tem, ele dilui esse valor, então ele não fica negativo, a ponderada. Fica bem próximo, mas não ficou negativo. Tá certo? A mesma coisa aqui. Poxa, ficou alto, ficou maior? Ficou. Mas devido a essa quantidade que eu tenho aqui ponderado, ele é distribuído e o valor não fica negativo. Porque é isso que vai ser a ponderação. Tá? A ponderação vai estar relacionada a esses fatos. Olha que interessante. Se você vai por departamento é outra coisa que explica bastante a variabilidade. 65% está explicado ali. Agora, uma coisa bacana é nome de gerente. Ou seja, para qual gerente você trabalha? Depende do gerente que você está atrelado, você vai ganhar mais. Tá? Você tem bastante variação, ó. Aqui. Tá certo? Porque vai estar relacionado também com o departamento, com a posição. Aqui é uma coisa interessante. Porque quando você para e pensa, fala assim, ó. Se você pensar gerente, posição, departamento, são variáveis que estão praticamente falando da mesma coisa. Você só está mudando o nome das pessoas, mas está falando praticamente da mesma coisa. Faz sentido? Aí o que acontece? Se você pegar a fonte de recrutamento e ver uma variabilidade desse tamanho aqui, aí já é interessante. Porque você sabe que vai ter algumas fontes de recrutamento cuja variância que você vai ter ali vai ser maior na hora da contratação. Por exemplo, essa aqui. Uma variância bem alta. Tá vendo? Por exemplo, esse daqui. Do Google, uma ferramenta Google. Então você já tem noção quais são as classificatórias aqui dentro, né? Quais são as classes de valor aqui que vai contribuir para você ter uma variância no salário. Tá? Performance, score, aí ele deu negativo, ou seja, performance não tem nada a ver com quanto o cara ganha, ou seja, a sua variabilidade, isso não explica. E isso é interessante porque mostra que tem pessoas que têm alto salário que vai bem no performance, pessoas que têm baixos salários e vai bem também. Porque se fosse isso aqui positivo, significaria que, olha, conforme você vai tendo variâncias maiores, ou seja, o cara vai aumentando o seu salário, você tem
o cara vai ficando melhor. Não necessariamente, porque esse daqui, ó, que é esse full limits aqui, ou seja, todo mundo tá ok, né? É a maior parte das pessoas. Sabe o que isso mostra, pessoal? Alguém tem ideia? Quando você tem essa variável aqui está fazendo a performance das pessoas. Quando você está todo mundo concentrado no mesmo lugar, que é aqui, você sabe o que significa isso? Alguém tem ideia? Esse fully match quer dizer o quê? Que ele tá, Esse texto. esse daqui é abaixo, esse aqui precisa de fazer coisas, esse aqui excedeu, esse aqui está dentro do esperado. Ou seja, isso aqui excedeu as expectativas, isso aqui precisa tomar providências, você precisa conversar com o seu funcionário que ele está ruim. Esse cara aqui, eu não me lembro, alguém de vocês falou, não me lembro o que era, mas não era uma coisa, se eu não me engano, era neutro, esse neutro aqui. E esse cara aqui, ó, todo mundo tá entregando o que é esperado. Talvez seja plano de carreira, né, que eles colocam, não sei. Tá, mas a minha pergunta é assim, quando todo mundo, você fez uma variável aqui, tá todo mundo concentrado no mesmo lugar, o que você pode, qual que é a conclusão que você pode chegar sobre essa variável? Alguém tem ideia? Ela não serve para nada. Porque, olha só, se você faz uma classificação de variáveis, de performance, tá todo mundo caindo na mesma classificação, ou todo mundo tá mentindo, primeiro ponto, ou todo mundo é muito bom. O que é estranho. Porque, teoricamente, era pra gente ter, se fosse parar para pensar, em como se fosse como chama? Em notas de alunos. De avaliação. Isso, avaliação, tá certo? Uhum. Quando você tem uma alta quantidade de pessoas funcionando, ou então era pra gente ter uma coisa que fosse mais ou menos a distribuição assim, né? É. Vocês concordam? Era pra gente ter uma distribuição que fosse uma coisa. Você tem aqui um eixo, você tem aqui outro eixo, e você tem uma distribuição de notas. Nossa, não é isso aqui. Uma distribuição de notas seria isso daqui. Ou seja, você tem uma galera forte que fica aqui na média, tá certo? Algumas pessoas abaixo da média e algumas pessoas acima da média. Agora, se você faz uma avaliação e todo mundo cai do mesmo lugar, sua avaliação foi uma porcaria. Eita! Nossa! Eu não sei o que eu fiz. Aqui, pronto. Voltou. Volta. Aí, voltou. Aí aqui, ó, tá todo mundo no mesmo lugar. Avaliação ruim, né, gente? Avaliação muito ruim. Tá? Isso aqui é uma coisa que você analisa nas variáveis, que é a questão de contexto. Outra coisa, quer ver? Essa variável não ajuda em nada, porque está todo mundo concentrado no mesmo lugar, aqui, mais da metade das pessoas tem aqui. Essa variável não ajuda em nada, está todo mundo concentrado no mesmo lugar. Essa variável não ajuda em nada, todo mundo concentrado no mesmo lugar. Essa variável já começa a ajudar um pouquinho, mas a gente percebe que ela não explica nada, mas pelo menos tem uma distribuição um pouquinho melhor. Essa variável aqui, você tem que é ativo e desligado, isso aqui que a gente está analisando, só que ela não explica a questão de salário, não tem explicação para ela. Essa variável aqui, como é igual, tá certo? É bem similar às proporções, também não ajudam nada. Essa daqui, muito menos.
Essa variável aqui, apesar, ela fala assim, puta, ela explica bem, explica, mas todo mundo concentrado no mesmo lugar. Essa daqui já é legal. Porque você tem uma quantidade de distribuição bacana. Ou seja, até aqui você pode aglomerar nesses grupos, aqui você consegue fazer um outro grupo, por exemplo, aqui você faz outro grupo de pessoas, daqui para baixo você faz outros. Então você consegue fazer essas classificações. Bom, onde o tio Lucas queria chegar, que é o que vocês precisam fazer, é fazer, aqui eu fiz com vocês, esse resumo. Então, vamos lá. Agora vamos entender cada uma dessas partes aqui que a gente fez. A gente fez com pay rate, porque é a variável que faz sentido. O que acontece aqui? Se fosse pra gente, quando tem isso aqui a gente considera zero, tá? Aqui nessas duas. Se fosse pra gente utilizar variáveis para falar assim por RH, olha, RH, você vai lá, você fez uma análise, vai chegar, você vai fazer uma apresentação para o gestor de RH, sem a gente ver ainda isso daqui, ó. Porque na próxima aula a gente vai trabalhar com information value, que é outra informação aqui que vai complementar. Somente com essas duas, tá? Quais dessas variáveis, lembrando que esse cara aqui varia entre 0 e 1, esse cara varia entre 0 e 1. Esse cara aqui também para a gente vai variar entre 0 e 1. Tá? Tanto que aqui, vou fazer uma formuleta. Se esse cara for menor que 0, a gente zero. Senão a gente coloca esse cara mesmo. Eu errei aqui. Pronto. Aqui a gente vai colocar 0 também, então nem ser fórmula, aqui vai ser 0 também. Mas aqui, só olhando a associação T. Quanto mais próximo de 1, melhor. Quanto mais distante, pior. Mas é isso daqui que você tem para trabalhar. Essa é a questão. Dentro do seu contexto, é isso daqui que você tem para trabalhar. Se é isso daqui que você tem para trabalhar, o que a gente pode fazer? Sugerir, nesse primeiro momento, essa variável. Sugerir essa variável. Sugerir essa variável. Sugerir essa variável. E sugerir essa variável. E essa aqui. Essas variáveis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e foi a olho mesmo, tá, pessoal? Por quê? São os maiores valores que a gente tem, foi a olho, tá? Essas 6 variáveis, olhar mais de perto, porque aqui a gente está relacionando a variável posição com ativos desligados. Aqui eu estou estados com ativos desligados, lembrando que é o estado agrupado. A descrição de se o cara é casado, solteiro, viúvo, com ativos desligados. O que significa isso daqui? Significa que 10,5% das pessoas que são ativas ou desligadas são explicadas pela variável marital describe. Aqui, 9,7 pessoas que são relacionadas entre ativos e desligados são explicadas pela variável departamento. Tá claro isso ou não? Outro ponto, quando a gente pega e olha para cá, esse R2 eu estou relacionando o quê? Essa variável com pay rate. Ou seja, eu tenho 93% de explicação do pay rate pela posição que a pessoa está na empresa. Aqui, 26. Aqui, 0, 0, 0. Aqui, 65. Aqui 82, aqui 15, aqui 0. Ou seja, a gente pode simplesmente falar assim, beleza, então eu vou utilizar, por enquanto, essa e essa variável. Por quê? Porque são essas três aqui, e o estado, né? Aqui também, essa 4 aqui. Ele fez intersecção aqui e aqui. Tá? E aí, é julgamental isso. Isso é análise. Tá?
essas daqui são baixas, ruins, essas aqui têm os valores bons, e agora aqui você utiliza esses valores aqui. Por enquanto, estaria utilizando 4 valores. Então, perceba que de todas aquela cacetada de informação que a gente tem, a gente já conseguiria reduzir para 4. Já consegue reduzir para 4 variáveis para se estudar. Aí, fazendo esse IV aqui, você vai perceber que a gente vai reduzir um pouquinho mais. Ou seja, onde eu estou querendo chegar? Para você fazer uma análise de dados, para você tomar uma decisão, você pode ter 1 tonelada, você pode ter 300 variáveis. Se você começa a analisá-las, você começa a perceber que são poucas que são significativas para te dar a explicação do seu fenômeno. O resto causa o que nós chamamos de ruído no problema e não sinal. Então, o que é, quando eu estou querendo dizer ruído no problema? É como se fosse um gráfico de som, quando a gente pega aqueles gráficos de som que fica com um monte de ruído. Só que o sinal principal que você tem são dados por essas variáveis aqui, que a gente pegou, analisando desta forma aqui. Tá claro isso? Tá sim, Lucas, show de bola. Perguntas, críticas, xingamentos? É isso que vocês precisam fazer aqui, ó. Para a próxima aula. Fazer isso daqui. Chegar nessas conclusões aqui. Porque daí a gente vai utilizar esse outro. Aí, uma última coisa. Que eu acho interessante. Isso eu acho bastante interessante reforçar. Essa associação T, aqui, pessoal. Associação T. Ele tem um pensamento linear. Tá? Então, significa... O que é um pensamento linear? Proporção direta. Uma coisa aumenta, outra aumenta também. Uma coisa diminui, outra coisa diminui também. Tá? É proporção direta. Tá certo? Esse R2, a mesma coisa. Pensamento linear. Esse V, o legal dele é que não tem pensamento linear. Por isso que ele é bacana, esse indicador. Isso aqui chama Information Value, que é o valor da informação. Isso aqui, ele não vai utilizar a ideia de linearidade para trabalhar. Então, isso é bom. Por quê? Porque se você começar a relacionar coisas binárias assim, dessa forma, que é 0, 1, isso daqui geralmente é utilizado regressão logística binária para trabalhar. Então, por isso que é interessante você começar a olhar não coisas apenas que funcionam de formas lineares. E aí você consegue tirar um pouco mais de explicação. Onde que eu estava? Aqui no resumo. Daniela, sanei suas dúvidas que você deixou lá? Sanou, eu entendi meu problema. Como o cálculo baseava na variância, eu fiquei focada em encontrar variáveis quantitativas. Uhum. Não fazer análise do pay rate com relação às qualitativas. Então, eu fiquei muito focado em encontrar uma outra quanti, não em fazer o pay rate pelas quali. Entendi. Eu foquei na coisa errada. Entendi. Agora tá claro. Entenderam para que serve essa ferramenta? Ângelo, e você? Lucas, eu acho que entrei um pouquinho atrasado aí. Pode falar. Aí a minha questão era a mesma aí da Daniela, tanto que a gente falou lá no grupo. Então. E eu acho que eu não entendi muito bem, no caso, então, a variável quantitativa, e tinha, então, só era pay rate, tinha que ser com ela. Isso. Nesse caso aqui, eu estou utilizando a pay rate, porque do contexto que eu tenho, esse contexto aqui, que é uma base de RH, ela que faz sentido utilizar. Uhum. Porque essas variáveis são variáveis secundárias, são variáveis criadas em cima de variáveis classificatórias. Essa também é variável criada em cima de variável classificatória. Ou seja, ela só é numérica aqui como se fosse um depara. Se eu escrever se o cara é casado ou não, eu escrevo 1 ou 0. Mas ela depende da variável aqui, ela depende dessa. Ela foi criada em cima dessa daqui. Em cima de uma variável classificatória, como se fosse um depara.
Tá claro? É claro. Tá. Porque aí a pergunta assim, tá, eu posso, se eu quisesse utilizar, por exemplo, Daniela, e outras pessoas que podem chegar nessa dúvida, assim, eu falo assim, tá, eu posso utilizar esse Engagement Survey e fazer a mesma coisa? Pode. Você só vai mudar o foco. Você vai, aí a explicação que você vai querer dar para o RH é assim, olha, ao invés de eu explicar a variância de salário, eu quero explicar se essa pesquisa de engajamento depende de onde a pessoa está. Então, por exemplo, vamos fazer aqui, ó. Vou pegar essa primeira parte aqui. Ao invés de utilizar o pay rate, a explicação agora é outra, a pergunta é outra. Vou colocar aqui e vou fazer a conta, ao invés de ser o pay rate, lista de campos, tiro esse cara e coloco aqui, pesquisa de engajamento. E peço para ele simplesmente fazer a variância para mim. Fez aqui. Deixa eu puxar um pouquinho. Diminuiu. Pronto. 2 casas decimais apenas. Ó, o total é 16 mil que a gente tem de variância. Como que é a conta? A mesma. Vamos ver quanto ele dá. Vou pegar aqui, jogar para cá. Essa minha, eu estou usando este cara e este daqui. Ah, o total. O total é este daqui. Esse aqui é o total. Aqui. Somar produto. Opa, tá pegando algum valor esquisito aqui. Ah. Agora sim. Aqui, essa é a ponderada. E agora aqui eu vou pegar a ponderada pela total. Vai dar aqui. 4,9%. Ou seja, a pesquisa de satisfação ela é explicada apenas 4%. A posição na empresa explica apenas 4,9% a variação da pesquisa de satisfação. Então, assim, onde a pessoa está é indiferente se ela está satisfeita ou não com a empresa. Aí, mas tem uma coisa que é interessante para responder. E se a gente olhar, então? Isso é uma pergunta bacaninha. Não sei se alguém aí é líder de equipe. Se alguém for, é o tipo de coisa que arde, você já sabe o que, do líder de equipe. Que é ver se a pesquisa de satisfação depende do líder de equipe. Aí o que a gente faz? Pega o nome do gerente, deixa a frequência absoluta, tira terminado ou não, saiu ou não. Vou classificar aqui, ó, do maior para o menor. Vou pegar a pesquisa de satisfação, Engagement Survey. Vou pedir para ele calcular a variância. Calculou para mim. Detalhe, pessoal, isso é importante. O total tem que ser sempre o mesmo. Deixa eu tirar o vazio aqui. Tem o vazio. Isso é legal para observar. Ó, aqui. Por que eu estou falando isso? Se você pega uma base de dados que o total não é o mesmo, pode estar faltando o dado lá no meio. Então, a primeira checagem, e é uma checagem muito rápida, você faz, você bate o olho, você sabe se está certo ou errado, tá? Você já sabe se a variável está com pau ou não. Então, a mesma coisa, ó, vou pegar a variância ponderada aqui, é este carinha, aqui, variância ponderada, aqui, foi. A variância total é aqui, pela variância total. Foi. Sorte dos gerentes. Sorte dos líderes de equipe. Ou seja, a variância nesse engagement survey, nessa pesquisa de engajamento, não tem relação com o gerente, com o nome do gerente. É indiferente dele. Ou seja, explica muito pouco. Então, simplesmente, é uma coisa que não precisa se preocupar. Então, perceba,
Depende da pergunta que você quer, você usa a ferramenta e ela te dá a resposta. Então, tá bom. Então, poxa, eu vou utilizar a pay rate. Como que eu consigo explicar para essa variável, ou como que essa variável quantitativa é explicada pelas qualitativas? É uma quant explicada pelas quali. Beleza. Agora eu quero relacionar duas variáveis qualitativas. Eu utilizo a associação T e vejo como que fica as explicações de cada uma delas. Tá claro até aí? Tá. É isso aqui que vocês precisam fazer para chegar na próxima aula. Essa ideia. Vocês percebem que dá para ir copiando e colando e vai estudando, vai vendo que aquele que é zero. Se der pau, entre em contato comigo. Tá. Só uma cena do próximo capítulo é o seguinte. Isso daqui, uma das coisas que é utilizado no mercado, esse information value, é para fazer análise de crédito. Então, quando você vai fazer análise de crédito para fornecer crédito para as pessoas, fornecer dinheiro, quando os bancos ou financeiras vão fornecer dinheiro para as pessoas, elas rodam um modelo matemático por trás, tá? Hoje em dia, eu vou chutar aqui vou colocar 90% sendo bem conservador, tá? 90% dos análises de crédito que são feitas atualmente são automáticas, ou seja, você pega as suas informações, coloca, você vai pegar um cartão de crédito para você, por exemplo, qualquer um, tá? Você entra em qualquer site para pedir um cartão de crédito, qualquer banco, qualquer financeira, das Casas Bahia que seja, qualquer um. Assim que você coloca suas informações ali, eles entram em birôs de crédito, que é Serasa e Boa Vista, enfim, pega um monte de informação e estuda a sua informação do mercado. E essa informação do mercado vai ser uma informação binária sobre você. Vai falar se você é um bom pagador ou se você é mau pagador. Ou seja, se você é bom ou mal. Só isso. É binário. 1 a 0. E aí, e eles utilizam assim, um monte de informação ali, vendo, tá certo? Para você ver se você é bom ou não. E ele fala, dá crédito para essa pessoa, não dá crédito para essa pessoa. Dá crédito para essa pessoa, não dá crédito para essa pessoa. E assim, apenas uma quantidade muito pouca das fichas de crédito são analisadas atualmente por seres humanos. O resto é tudo motor de crédito que a gente chama. Que são motor automatizados. São modelos que estão por trás. E para fazer esse modelo, o modelo que é utilizado para isso é conhecido como modelo de regressão logística binária, a primeira coisa que é feito como estudo é o modelo da information value para ver qual variável vale a pena utilizar no modelo ou não. Porque quando você entra num birô de crédito, por exemplo, tipo Serasa, o cara te dá a informação da sua vida ali dentro. Tem muita coisa. A pergunta é o que vale a pena ou não. Então, vai ser utilizado isso daqui. A gente vai fazer a pergunta que está aqui para cada variável dessa daqui, a gente vai relacionar cada variável dessa com ativos e desligados. E a gente vai fazer uma tabela de tal maneira que quem for ativo a gente pode chamar de bom e quem é desligado é mal, por exemplo. Entendeu? Isso só vai mudar, ao invés de dar crédito ou não, como bom e mal para ativo e desligado. E vai fazer uma conta nessa tabela, para cada uma dessas coisas. E a gente chega no final a um número que te mostra o quão bacana é utilizar essa variável aqui para explicar ativos e desligados. O quanto você tem informação de valor, porque isso que é information value. Informação de valor. Tá? Mas para isso, façam esses daqui, porque daí a gente vai fazer esse daqui e chegar à conclusão de qual variável a gente vai analisar, e aí vocês vão construir a primeira apresentação de vocês em cima de tudo isso. Primeiro eu vou fazer um resumo geral de tudo que a gente viu aqui na brincadeira toda, e aí vocês vão fazer a primeira apresentação de vocês para vocês montarem o primeiro portfólio de vocês de análise de dados, o primeiro trabalhinho para colocar num LinkedIn, por exemplo. Entendeu? Bem feita. Tem que ser bem feita. PowerPoint, apresentação, coisa bonita. Coisa como se fosse vender o seu trabalho e convencer o RH que seu trabalho é show de bola e onde eles precisam melhorar. Só olhando até aqui. E a gente nem foi para variável quali, a gente nem viu ainda relações de variável quant ainda. Só isso daqui já dá para ter trabalho para muito tempo dentro de um lugar. Dá para vocês fazerem muita apresentação e conversar com muita gente.
Lucas, no lugar do PowerPoint, a gente não poderia usar um Dash ou, sei lá, uma ferramenta de dashboard, de visualização de dados? O próprio Excel, se quiser fazer. Legal. Pode fazer no próprio Excel, não tem problema. Nada contra o PowerPoint, é que que tem bastante gráficos no Excel mesmo. Aí que tá o detalhe. Fazer essa apresentação é como que você vai montar uma apresentação de tal forma que você consiga passar uma informação clara, boa, em 10 minutos de todo o seu raciocínio. Ah, tá. Entendi. Esse é um dos pontos assim, Entendi. que mais pega na lista de dados. Que mais atravanca é na hora de falar as informações. Geralmente as pessoas são caras muito bons que fazem contas, mexe com programa, faz o demônio, com um monte de coisa. Mas a hora de vender o produto deles, eles patinam e não conseguem ir para frente. Então por isso que é fundamental fazer uma... Assim, você vai ter que vender o seu peixe muito bem, de uma forma linear, estética, que as pessoas entendam e que faça muito sentido. E dar uma solução para o problema. É como se fosse uma consultoria. Só utilizando isso daqui, que já tem informação suficiente. Digamos assim que a apresentação é o que dá a promoção dentro de uma empresa. Você ficar ali com a cabeça baixa o dia inteiro na frente do computador... É que é o trabalho final, né? O resultado. Tá certo. É o que vai mostrar, é o que vai falar pro pessoal assim, caramba, esse cara é o que vai te fazer ser conhecido. Entrega de resultado, né? Sim. Exatamente. E o que é preciso sempre pensar, você tem que dar uma solução para o problema, ou pelo menos um direcionamento para a solução. Necessariamente você não precisa falar assim, faça isso, porque vai ser o dono do negócio, no caso lá o RH, que vai fazer. Mas você pode sugerir, você fala, olha, tem que olhar esse ponto, tem que olhar aqui, é legal fazer um plano de ação nesse lugar, é como se você indicasse cirurgicamente onde a pessoa precisa mexer, aí ela mexe conforme ela quer. Mas são os insights, né? Exatamente. É uma das principais coisas hoje em dia de quem analisa dados. Ou, tirando o pessoal que fica... tem uma parte de data science que é bem programação, principalmente voltada para inteligência artificial, aí tem bastante coisa que é bem programação mesmo, aí é bem... Até a parte da Daniela, assim, que são programadores, digamos assim, a Daniela deve ter o SQL gravado nas costas, assim, vários códigos, assim, né? E de tanto... Avançados, né? Programadores avançados. Assim. Programadores avançados. Uhum. Aí tem essa parte, só que tem a parte toda de análise de dados, que é fazer tudo isso e apresentar. Uhum. Isso é bom para vocês. Não, é ótimo. É o que vai precisar na hora de fazer uma entrevista, viu, gente? Se você vai montando um portfólio bonitinho, só aqui a gente vai montar umas 2, 3 apresentações, só com isso. Até. Bacana. Ainda tem a variável RR, quant, que a gente chama. Depois a gente começar a entrar em probabilidade e por aí vai. Tá certo? Então, é este o assunto para a próxima aula. Terminar isso daí. A gente vê e vê. E continuamos. Só o R2, né? O IV a gente vê na próxima. Isso aqui, não, eu vou mostrar para vocês como faz. Tá. Eu passo. Tá? Isso é o que é baseado no score, que eles falam, a pontuação do score das pessoas, não? Não. Mas dá para fazer um score por aqui. Uhum. O score, porque o score ele leva uma questão temporal. Esse é o problema. Tá. Não tem tempo aqui. Entendeu? O score vai... vou dar um exemplo para vocês. O quanto é importante vocês... acho que o mais novo aqui entre a gente é o Ayrton, se eu não me falha a memória. Então é o seguinte, quanto mais rápido você começar a utilizar coisas do mercado, crédito do mercado, e ser um bom pagador, lembre-se sempre disso, ser um bom pagador, melhor o mercado te vê. Você tem que ser bom pagador, porque assim, vão sempre utilizar seus dados, e da vida inteira, tá? Da vida inteira. E aí o que acontece? Se é melhor você ter um histórico de ser um pagador male,
Paga de vez em quando não paga, fica inadimplente, paga todo mundo. É melhor você ter um histórico do que não ter. Então, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Isso aqui é real, isso aqui é exemplo aqui de casa. A minha esposa sempre, como eu sempre trabalhei em banco, a minha esposa não precisava ter cartão de crédito. Porque eu trabalhava em banco, eu tinha cartão de crédito dos bancos onde eu trabalhava, eu só pedia um adicional para ela e dava para ela. Só tinha um problema. Ela usava o cartão de crédito, mas na verdade estava atrelado ao meu CPF. Não estava atrelado ao dela. Aí o que aconteceu? Eu resolvi seguir minha vida com as minhas coisas. Então eu saí do banco. Então montei as minhas coisas, minha empresa. Então, beleza, eu tenho o meu histórico. Eu saí do banco, não quis mais aquele cartão de crédito e tal, não sei o quê. Ela foi pedir um cartão de crédito para ela. Ela tem uma MEI, uma microempresa dela, uma empresa de, como chama? É MEI mesmo. MEI, empreendedor individual. Microempreendedor, né? Isso, exatamente. Ela foi pedir um para ela. Uhum. Ela teve muita dificuldade. Porque ela não tinha histórico no mercado. O CPF dela não tinha histórico. Ela usava o teu. Então ela usava o meu. Entendi. Entendeu? Então, assim, o mercado utiliza histórico da vida, pessoal. É da vida. Entendi. Tá? Fica tudo gravado. Tudo. O mercado usa até histórico que não existe. O pessoal do empréstimo liga para o aposentado antes do aposentado saber que está aposentado. É verdade. Tem isso na minha família. Isso é fraude. Sim. Tem histórico até além da compreensão. Isso é fraude. Mas agora com o LGPD, qualquer pessoa pode perguntar para o banco como ele chegou naquilo. Sim. Pode. Aí dá uma complicadinha. Pode. Isso pode e é legal. Isso pode. Tomara que ajude um pouco a diminuir a fraude. Mais ou menos, né? Os fraudadores sempre vão conseguir. Porque o cara que tá fraudando, normalmente ele tá lá dentro, né? Então ele sabe os pulos do gato, né? Não é um cara de fora que consegue fazer cara. isso. Tem de tudo. Fraude é uma coisa complicada. Tem de tudo. Tanto que agora tá saindo até saindo não, né? A segurança da informação já tá virando cyber, sei lá o que lá, para trabalhar nisso, né? Olha. Cyber security. Isso mesmo. Posso fazer uma pergunta? Que eu não sei se é dúvida de todo mundo ou não. O que é exatamente a modelagem de dados, né? Que tem um pessoal que trabalha com a modelagem de dados, manipular esses dados e tornar eles, que nem quando a gente formatou data, quando a gente formatou valores, é isso? Modelagem de dados? Modelagem de dados é isso aqui, ó. Vou pegar uma planilha nova aqui para te mostrar uma coisa. Pegar essa variável. Te dar um exemplo, tá? Bem clássico, assim. E essa variável aqui. Olha o que eu vou fazer. Eu vou falar assim, ó. Será que a pesquisa de satisfação está relacionada com quanto a pessoa ganha? Então, vou fazer o seguinte. Para isso, eu vou fazer um gráfico de dispersão aqui para olhar esses dados. E eu vou olhar o seguinte. Eu vou chegar na modelagem já, só para você ver. Então, assim. Será que o quanto o cara ganha influencia nesse cara aqui? Então, a minha variável x é o quanto o cara ganha. E a minha variável y vai ser esse cara aqui. Tem isso aqui. Certo? Tá. O que acontece? Se a gente olhar aqui, minha pergunta é assim, será que eu consigo criar uma função matemática que eu consiga prever? Essa é a ideia. Modelar é isso. Tá? Então, assim, aqui no Excel, uma das coisas simples para modelar é assim, ó. Botão direito, adicionar linha de tendência. Ele tem algumas linhas de tendência para você. Tá? Isso aqui é bem simplão. Tô mostrando. Eu estou mostrando a equação no gráfico. Aparecendo de novo aqui, que é o que a gente vai ver no futuro entre duas variáveis quantitativas, nesse caso aqui.
eu aumentar aqui rapidinho só para poder explicar. Por exemplo, aqui eu tentei colocar uma equação de primeiro grau, falando assim que quanto mais eu aumento o salário do cara, melhor seria a nota dele. No caso aqui, pior seria porque está negativo, né? Estou aumentando o salário do cara e o survey dele aqui, o pesquisa de engajamento, está piorando ao longo do tempo. O único detalhe é que como esse R é muito baixo, próximo a zero, quando é próximo a zero, significa que você não tem relação nenhuma entre as variáveis, não tem uma correlação boa. Ou seja, essa função não serviu para nada. Né? Não serviu para coisa nenhuma. Isso é uma maneira de olhar. Agora você falou assim, tá, e se eu pensar diferente? Se eu pensar assim, ó. Eu vou colocar a pesquisa de engajamento aqui. Só que agora eu vou agrupar. Estou dando um spoiler das próximas aulas. Eu vou agrupar isso aqui de 50 e 50, esses pontos. E eu vou trabalhar com a média de pagamento. Ao invés de trabalhar com a soma, eu vou trabalhar com a média. Não necessariamente que a média seja a melhor, a gente já viu que não é, mas eu só vou trabalhar com a média. Como eu sei que não é, né, a melhor, aqui, ó. Cadê? Aqui. Eu tenho uma... Quando eu pego todo o pay rate aqui, eu tenho uma média aqui e eu tenho uma mediana aqui embaixo. Como é assimétrico esse negócio, ou seja, eu tenho muita gente concentrada aqui e pouca gente concentrada aqui, isso significa que trabalhar com a média é uma porcaria. Tá certo? Porque eu tenho mais gente próximo da mediana do que com a média. Tá? Isso aqui é uma distribuição assimétrica. Aí o que acontece? A distribuição assimétrica é ruim. Aí aqui a gente já tenta dar uma olhadinha diferente, já consegue fazer um modelinho um pouquinho melhor, digamos assim. Tá? Porque olha o que aconteceu aqui. Se eu simplesmente graficar aqui entre essas médias e aqui, essas taxas, esse cara aqui já vai começar a me mostrar o que eu estava esperando por aqui. É uma distribuição uniforme. O que é uma distribuição uniforme? Você não tem algo mudando absurdamente. Você não tem, por exemplo, esse aqui é 25, esse aqui é 35. Não tem uma variação. Tá vendo? A distribuição é bem uniformizada. Se fosse algo... Cadê meu negocinho que escreve na vida aqui? Aqui. Se fosse algo que eu tivesse assim, uma distribuição dessa forma aqui, aí esse valor aqui aumentaria. Aí uma função que nessa daqui seria um modelo bacana. Então modelar é isso, é achar uma função que você consegue fazer é achar uma... Eita, Lucas, de novo, hein? É achar uma função... achei. É achar uma função que você consiga modelar, ou seja, prever o futuro. Através de uma variável você encontra outra. Ou através de várias variáveis você encontra a variável resposta, tanto faz. Isso é modelar. Só que é uma modelagem de regressão linear simples, que a gente fala. Tem a múltipla, tem, enfim, modelos que não acabam mais. O que não falta hoje em dia é modelo. Agora, uma coisa que é legal... Quer ver? Isso aqui a gente vai ver lá na frente. É o seguinte. Se eu faço... Eu vou pegar até esse gráfico aqui. Vou jogar aqui, ó. Pra vocês verem, tá? Copiei o gráfico. Estou fazendo aqui. Isso aqui é só um spoiler de novo. Olha como está essa distribuição. É essa variável aqui, tá, gente? Lembra disso, né? Ó. Isso se chama transformação linear. Linear não, uma transformação de variável. Opa, perdão. Aqui. Simplesmente fiz uma conta que é o logaritmo. Agora olha só. Olha.
pegar aqui e vamos colocar números de compartilhamento. Largura do compartilhamento. Essa largura aqui eu vou colocar... Pronto. Já começa... Deixa eu tirar um pouco de casa decimal, porque fica um saco. Bonitinho. Pronto. Agora você começa a ter uma melhoria na sua amostra. Agora, aqui é melhor, muitas vezes, você modelar essa variável em função dessa, porque você pode simplesmente trabalhar com esses valores, trabalhar com esses valores aqui, e esses daqui, como são muito baixinhos, você simplesmente descarta, como esse daqui, dá uma descartada neles, trabalha com os valores mais altos, e aí você consegue chegar em modelos melhores. Isso aqui são modelos chamados bimodais, tá? Não existe uma modelagem para modelos bimodais dessa forma. Mas pelo menos você já consegue, quando você faz uma transformação de variável, você já consegue melhorar o seu modelo. Então, o que eu estou querendo dizer é isso aqui, ó. Ao invés de pegar este cara, deixa eu ver se consigo trabalhar. Ele não traz, ele não vai me ajudar. Selecionar dados, editar, valores de X vão ser esses dados transformados. E os valores de Y são esses valores aqui mesmo. Editar, valor de Y aqui mesmo. Nesse caso, continua a porcaria também. Mas pelo menos você simplesmente deu uma melhorada até na visualização dos seus dados, nas suas concentrações. É que isso aqui não segue modelo linear, né? Então por isso que é porcaria. Mas dá para ir brincando. Modelar é isso, é tentar achar uma função que você consegue prever o futuro. É totalmente diferente do que eu achava que era. O que você achava que era? Nossa, eu achava que... Eu viajei na maionese. Eu achava que era pegar uma base de dados grosseira e colocar num formato para ler para o próximo, para passar para o próximo. Totalmente viajei. Ah, tá. Então, sabe, pegar uma base toda suja, limpar e colocar em ordem, colocar datas em ordem, colocar os valores, totalmente. Então, tem uma parte dentro de ciência de dados que são chamados engenheiros de dados. Os engenheiros de dados se preocupar com isso daí. Entendi. Entendeu? Arrumar, tirar sujeira, até muitas vezes criar um modelinho para quando tiver dados faltantes, você modelar e colocar os dados melhores ali. Por exemplo, dados faltantes seria o que eu estou querendo dizer com dados faltantes. Vamos supor que você tivesse uma série de pessoas que não tivesse pay rate, tivesse zerado, tá? Aí você fala assim, putz, o que eu vou usar para colocar valores ali para conseguir saber para essas pessoas? A média ou a mediana? Aí você olha a distribuição. Aí você olha a distribuição, você olha o cargo da pessoa, você vai fatiando, fala assim, puta, dentro desses cargos aqui eu tenho... A média. Não, média não. Não? Por exemplo, não é legal utilizar média aqui, é melhor usar mediana. Tá. Entendeu? Você tem que ver a distribuição que você tem para conseguir ver como fica. Utilizar a média, você pode simplesmente pegar uma média que está por aqui e não é o melhor resultado. Se a média está aqui, por exemplo, a média está caindo nesse ponto aqui, ó. Por exemplo, está caindo aqui, sendo que a maior quantidade de pessoas está aqui nessa região. Então é melhor usar a mediana que você tem esses caras aqui. Ah, tá certo. Entendeu? Mas aí você vai ter... Tem uma outra coisa também que está surgindo agora, chama Feature Engineer, que é a pessoa criar variáveis em cima de variáveis existentes. Então, isso é uma outra coisa também. E também está bem relacionado à engenharia de dados. O pessoal gosta de
de mexer com essa parte também. Mas no passado era tudo uma coisa só, era uma única pessoa que tinha que fazer tudo. Hoje em dia que foi mudando os nomes, dando nomes específicos, fatiando, porque começou a ter muitos e muitos dados, né? Dependendo do tamanho das empresas gigantescas, né? Você falou tudo. Você acabou de falar tudo. Imagina a quantidade de dados desses bancos, por exemplo, Banco Bradesco e Itaú, são enormes. Sim. Então tem que ter pessoas específicas. Quando a empresa é pequena, aí dá para fazer tudo. É um sujeito só que faz tudo. Legal, bacana. Vocês não conversaram com o Felipe ainda, né? Preciso marcar uma reunião com o Felipe, entre Felipe e vocês. Não. Felipe é um analista de dados. Bacana. E aí ele tá no mercado aí, sendo chicoteado. E aí é legal ele conversar com vocês. Ele é legal porque ele era historiador e virou analista de dados. Fez história na UFOP, Federal de Ouro Preto. E aí resolveu virar analista de dados, aí a gente começou a trabalhar em abril, aí foi em junho ele já começou a trabalhar como analista de dados. Então é bom para vocês verem que... Porque ele está numa situação exatamente essa, ele é o cara que faz tudo, porque a empresa não é grande. Fala aí, Renan, você ia falar? Eu comentei contigo que eu estava fazendo um bootcamp de ciência de dados. Eu percebi que tem muita gente que veio, que é de outra área, que está migrando, tentando migrar, no caso, né? Muita gente. Pessoal de história, químico, biólogo, muita gente de outras áreas vindo para essa área de dados. Por que será isso? Tentando, pelo menos. Para mercado, o que está acontecendo é o seguinte, para visão mercadológica, ciências de dados é a nova Serra Pelada. Teve um matemático que falou isso, né? Quem me falou isso foi o Felipe, porque eu perguntei para ele por que ele foi fazer isso, né? Falei, cara, por que você é um historiador, você tá indo para a ciência de dados? Tenta me dar uma explicação. Falou simples, falou, ganhar bem. Falei, tá bom, ok. Tá, explicou, né? Sempre, o cash é sempre, dinheiro sempre é um bom forçante. E eu acredito também que essas pessoas que de repente tiveram algum contato dentro da profissão, dentro da empresa, com essa parte de dados, de repente, que tem a ver, por exemplo, o cara que é biólogo, tem alguém lá que é especialista em dados e é biólogo, não sei. O cara viu isso aí, só que tem muita gente que vem enganada, tem muita gente que vem achando que é um negócio simples, por ser de TI e tal, a pessoa acha que vai ter uma telinha com quadradinho para clicar, para inserir número e pronto. Sim. É bastante trampo. Mas tem muita gente, até a gente acabou agora, tem uma semana que acabou o bootcamp. Eu adicionei a galera no LinkedIn. Você vê a formação da galera, o que a galera trabalha, a galera que fez o curso, é gente de tudo quanto é... Eu achei que fosse ver muita gente de TI, mas não é a maioria, não. Não chega a ser a maioria, não. Entendi. É muito misto, muito variado. Sim. A área de análise de dados, ciência de dados, dá o nome que quiser, é o seguinte, ela tá um glamour. Como falar que é médico? Eu sou médico, cirurgião, sou né? Aquela coisa toda, glamuroso. Mas será que a gente não tem essa impressão de que tá tão glamouroso assim? Não é porque a gente tá dentro e tá observando o que tá acontecendo, de repente? Sei lá, de repente a gente tá aqui, se ficasse na mesma, igual eu, né, que sou da parte financeira, né? Não tivesse importado, acho que eu nem ia sacar muito tá rolando essa glamorização na ciência de dados, né? Dentro da parte de TI, você vê nas revistas, site, blog, etc., você vê muito burburinho em relação à parte de dados. Data Science, Big Data, eu tenho visto muita coisa, matérias, tem aquelas matérias da profissão do futuro, ou então o analista, o cientista de dados está ganhando não sei quantos mil por mês, ganha em média 15 mil por mês, não sei o que, é um negócio assim. Tem umas matérias de empresa séria que botam um negócio desse. Que eu tava procurando aqui, eu vi esses dias um matemático, acho que americano, que falou que era o novo, não é Vale do Silício, é o novo, é como se fosse ouro mesmo, mexer com dados. Novo petróleo. Petróleo. Isso aí.
Eu acho que é isso que chamou a atenção no meu LinkedIn, o que eu mais vejo é pessoas de RH, de várias áreas, compartilhando certificados da Data Science, de análise de dados, de ciência de dados, verdade, que não tem nada a ver, assim, também, eu vejo direto. Na verdade, eles dizem que os dados, né, se tratam do novo petróleo, né? O que gera de informação valiosa, né? É isso mesmo. Novo petróleo, é isso mesmo. Assistam aquela aula que eu falei com a Ana lá, de repente a visão muda. É que eu não acredito muito nessas coisas, não. Também não, eu acho que... Também não. Eu acho que... A gente já levou muita cacetada na vida, já vai se iludir. Cara, eu faço exatamente a comparação com cirurgião, cara. É muito glamouroso falar que você é médico, principalmente cirurgião. É verdade. Só que, cara, fica lá 14, 16 horas de pé na cirurgia. É só quem tá ali que sabe que não tem nada de glamouroso, com risco de vida, com sangue, você podendo se infectar com coisas que nem sabe o que é. Ainda mais se trabalha em trauma, o pessoal que trabalha na área de trauma e tal. Então, assim, é a mesma coisa. E é trabalhoso pra caramba. E assim, quando eu comecei a trabalhar com o Felipe, que ele queria, eu falava pra ele quase toda a aula, mano, é trampo, hein? Você vai, cara, eu tava fazendo, faz 3 semanas que ele pediu água. Ele falou, cara, eu não consigo mais assistir suas mentorias porque eu tô assoberbado de coisa aqui na empresa, tô cheio de coisa, trabalhando pra caramba, que ele conseguiu um emprego, e infelizmente não tô conseguindo acompanhar, porque é muita coisa. Eu falei, ele falou, bem que você falava, tá foda, não é fácil, é muita coisa, gente, sabe por quê? Pelo seguinte, como vocês mesmos falaram, tem muitos dados sendo produzidos hoje em dia? Tem, fica tranquilo que sempre vai ter, e nunca vai ter mão de obra suficiente para analisar esses dados, nunca. E outra coisa que acontece também produz muitos dados, mas quais são relevantes? Que isso daqui, essas ideias que eu estou mostrando para vocês, é exatamente achar quais variáveis são relevantes para você responder questões. Entendeu? Porque é muita coisa. Nossa, o Ayrton me mostrou um negócio que, se a gente conseguir entrar em Python, é bacana a gente ver, que é um método de fazer relatório. Ele traz um monte de informação ali. E assim, se você não souber analisar e entender bem as variáveis, ou seja, o contexto que está ali, ela não significou nada. E ele calcula tudo. Só que um monte de coisa que não tem sentido físico. Entendeu? Relacionar a ID de uma coisa com a ID da outra, sabe? Assim começa, e aí passa a não ter sentido físico o negócio. Então, isso que é o mais importante, no fim das contas. Porque todos vai ter pra caramba, as ferramentas vão ficar cada vez mais automatizadas. É verdade. Tem eu não sei qual site, eu não sei se foi a Google que conseguiu fazer um sistema que gera sistemas. Não sei se vocês já chegaram a ver isso. É um sistema que gera... É um sistema computacional que gera sistemas. Por exemplo, ele gera loops, ele gera for, ele gera variáveis, ele faz... É como se eles aplicaram a ideia de redes neurais artificiais, pegando partes de códigos prontos e começaram a jogar nessa rede neural artificial, e essa rede neural artificial passou a gerar códigos, tá certo? E fazia sentido os códigos dela, né? Então, assim, a parte de dados, de visualização dessas coisas todas, cara, vão ter cada vez mais ferramentas. E o grande questão é sempre assim, cara, quem que vai parar, sentar e analisar? Porque é isso que tem de menos. É a inteligência da coisa mesmo, né? E tem muito de menos mesmo. Até porque as pessoas estão começando a se acostumar com isso, com essa quantidade absurda de dados. Entendi. Entendeu? E eles estão bem assustados, na verdade. Eles têm que saber o que fazer, principalmente a parte de gestão. Por isso que tem tanto MBA na área de Data Science, tem não sei o que lá, para a gestão de Data Science, para ver se começa a explicar para as pessoas o que significa, principalmente para os gestores das empresas. Entendeu? Entendi. Porque dados, a gente utiliza dados desde a primeira... Dados, assim, que eu falo assim...
tabelados desde a primeira Revolução Industrial, quando as pessoas, quando as primeiras empresas, né, que antigamente chamavam indústria, firmas, digamos assim, começavam a medir o tempo de produção das pessoas, de determinadas coisas. Ali começaram a levantar dados. Mas a questão é que hoje é muito grande, né, cara? E é uma baita responsabilidade, né, também. Dependendo da área que você trabalha, não é fácil. Porque imagina você ter ali os dados para você tomadas de decisões, de repente toma uma decisão errada, é uma coisa bem de bastante responsabilidade. Olha, dolorido. Dá pra ficar sem dormir. Imagino. Dependendo do lugar que você tá, dá pra você ficar sem dormir. Eu tenho pensado. E o Felipe tá gostando? Ele tava gostando. Ah. Ele tava desesperado, mas tava gostando. Tava desesperado, Isso é legal. cansado de tanta coisa. Tava ficando louco. Tava sonhando. Ele falou pra mim, Daniela, ele sonhou com SQL, Daniela. Mas é a coisa mais normal do mundo, você dormir com o problema e acordar com a solução. Ah, é uma delícia sonhar com SQL. Mas é normal. Uma vez eu peguei um sistema para usar em coleta de laranja. Nossa, eu não sabia como resolver para rodar num celular Windows. Nossa, isso faz o quê? Acho que uns 12 anos, sei lá. E não ia, não conseguia. Nossa, desisti de dormir. Acordei no meio da noite, catei um bloquinho do lado, fiz uns rabiscos, aí chegou de manhã, olhei e a solução tava lá. Sério. Caramba. Tá explicado, o programador não dorme. Nossa senhora. Não dorme, fica em segundo plano, sabe? Legal que em cima dela, tá fechada, mas tá lá. Tá que nem Matrix, na verdade, tá plugado com cabo na cabeça, assim. Tá lá em outra dimensão programando. Resolvendo. Coisa mais normal, você acordar com solução. Gente, é isso então. A gente terminar essa primeira parte, eu vou trazer o Felipe conversar com vocês para falar como tá o mercado e tudo mais. E aí começa a fazer portfólio e começa a enviar currículo, pessoal. Quem quer ir para essa área de análise de dados, nossa, tem muita vaga. Tem muita vaga e pouco braço, tá? Quem gosta. Tem que ver se vocês vão gostando, né? De repente você começa a fazer isso aqui, vai chegar uma e fala assim, caralho, isso aqui é um trabalho do inferno. É muito trabalho. Eu acho que o analista de dados ele tem que ser curioso, né, com os dados, bastante curioso, assim, questionador, né? Tem que ser questionador e tem que gostar. Além de gostar, cara, tem que saber que vai ser quebra-pedra. Não vai ser glamouroso o trabalho em si. É glamouroso falar sobre o assunto. Mas o trabalho em si cara, é você com uma britadeira na mão e olhando tabela, gráfico, função matemática, vendo se funciona, se não funciona. Prazo, tá? É muito apertado os prazos. Na vida real é muito rápido, muito rápido. Tá certo? Nossa, é muito ligeiro o negócio mesmo. E quando eu falo ligeiro, é assim, o chefe chega às 8, 9 horas da manhã, pede um negócio para você montar uma apresentação para as 2 da tarde que tem uma reunião com a diretoria. Entendeu? Então, assim, é muito veloz, é muito rápido. Então, isso é uma das coisas que muitas vezes pega quem entra a primeira vez. Porque, cara, como os números servem para tomada de decisão, então imagina, os caras estão sempre desesperados pelas informações, entendeu? Sempre desesperados. Aí você tem que aprender a lidar com isso também. É uma coisa que... Trabalhar sob pressão, né? E aí isso daí é só estando lá na hora, tá? Com o tempo você vai se ajustando. E vai se acostumando com isso também e tal. Né? Mas é muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. Mas você vai ficando bom. Fica tranquilo. Com o tempo vocês vão ficando bom. Por isso que eu vou trazendo outras bases, outros exemplos. A gente vai trabalhar com bases maiores, mais pesadas, mais difíceis. Essa de RH aqui é tranquilona. Ela é boa. Vamos pegar uma base pagada. Vai dificultando aí. A gente vai pegando umas bases mais difíceis. Gente, é isso. Então, hoje é segunda, quarta-feira. Beleza, A tarefa de Lucas. vocês é chegar... Cadê? Aqui. Cadê? Não, aqui. Lá no o R2.
chegar nessa tabela. Essa é a tarefa de vocês. Eu já vou colocar para editar o vídeo aqui e já subo, tá? Amanhã já tá lá. Ou essa madrugada. Beleza. Vocês. Fechou. Gente, Beleza. muito obrigado. Show de Forte bola. abraço. Valeu, Lucas. Tchau, Boa gente. noite. Boa noite, até quarta-feira. Até quarta. Tchau, tchau. Boa.